Ensine a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Eu já peço para vocês, por favor, deixem o like nesse vídeo. É uma informação muito importante para você, pai e mãe de crianças. É uma informação muito importante. É uma informação que, se eu tivesse tido ela na minha infância, talvez a minha realidade hoje seria diferente. Então assista pelos seus filhos, assista esse vídeo até o final. E se gostarem, deixem o like. Eu ficarei muito grato por isso. E mesmo que não gostarem, deixe o like também, porque de repente essa informação que eu vou passar você já tem. Mas tem pessoas lá na frente que não tem, pode não ter essa informação e de repente vai ser útil para elas. Então deixa o like, que aí o meu vídeo consegue mais visibilidades, não por mim, mas pelas pessoas que vão assistir. Como eu falei num vídeo anterior, o tolo aprende errando, mas o sábio aprende observando os erros do tolo. Então, por favor, me veja como um tolo que errou lá na frente e que tive a ideia de compartilhar os erros que eu cometi para que aqueles que estão começando agora não cometam os mesmos erros. Então, por favor, você pai e mãe, pelas suas crianças que estão iniciando na escola, que já estão estudando, adolescentes, assista esse vídeo, é uma informação muito importante. Há 40 anos atrás, porque eu tenho 43 anos, então há 40 anos atrás que eu comecei a me entender por gente, eu comecei a estudar, meu pai e minha mãe tiveram a preocupação de me colocar na escola. Eles me colocaram na escola e eu amava estudar, amava mesmo de coração. E principalmente quando eu comparo as escolas de hoje com as escolas de 40, 35 anos atrás. Porque era diferente, havia mais respeito nas escolas, tá? A gente formava fila para entrar, a gente cantava o hino nacional. Nossa, eu ficava ansioso para ir para a escola, para formar fila, para poder cantar o hino nacional. Eu ficava ansioso para ir para a escola, porque eu sempre gostei muito de estudar. E eu era um bom aluno. Eu posso falar com toda convicção de que eu era um bom aluno. Eu sempre tive médias boas, eu sempre fui o aluno mais comportado da classe, eu sempre fui considerado um dos melhores alunos da sala de aula. Eu sempre concluí as minhas tarefas muito rápido, as minhas notas sempre foram médias 8, 7, de 7 a 10, tá? Então, assim, eu era um bom aluno, eu estudava, eu caprichava, eu me dedicava na escola. Só que tem um porém. Eu não sabia por que eu estudava, por que eu estava ali estudando. Hoje, como adulto, eu me lembrei disso e quero compartilhar com vocês. Eu não sabia por que eu estudava. E eu tenho certeza que tem muitos adultos hoje, com a minha faixa etária de idade, que entendem isso que eu estou falando. Talvez você não tenha pensado nisso, mas vendo esse vídeo, ouvindo o que eu estou falando, você vai falar, nossa, realmente é verdade. Eu não sabia o porquê que eu estudava. Não fazia ideia do porquê que eu estudava, eu só estudava porque todo mundo estudava. Todas as crianças na minha idade estudavam, então eu também estudava e procurava ser o melhor aluno da escola. O meu pai e a minha mãe, como falei, eles me colocaram na escola, tiveram a preocupação de colocar na escola, e a minha mãe sempre falava uma frase, a minha mãe e o meu pai sempre falavam uma frase que eu tenho certeza que você da minha idade já ouviu os seus pais e as suas mães falando, e eu tenho certeza que você já falou para o seu filho essa frase. Estuda para que você seja alguém na vida. Estuda para que você não passe o que eu estou passando hoje. Só que infelizmente, eu lamento informar para vocês, essa é uma frase muito vaga para uma criança. Para uma criança, por exemplo, no meu caso, de 7, 8 anos, 10 anos, 12 anos de idade, porque demorou para mim descobrir por que eu estudava. É uma frase muito vaga. Estuda para você ser alguém na vida. Estuda para você não passar o que eu passo.
Aí eu entendia o quê? Opa, se eu estudar, se eu não faltar na escola, se eu for um bom aluno, se eu tiver boas notas, eu não vou passar o que a minha mãe passa, eu não vou passar o que o meu pai passa, e eu vou ser alguém na vida. Mentira. Isso é mentira. Essa frase, ela é uma frase muito boa, devemos falar para os nossos filhos, mas ela é muito vaga, tem que ter um complemento. E por que eu estou falando isso para vocês? Antes de gravar esse vídeo, eu falei, não, eu vou me informar para mim ver se realmente o que eu estou falando, o que eu vou falar no vídeo faz sentido. E eu perguntei para 10 adolescentes, o que você vai fazer quando você terminar terminar a escola, quando você concluir a escola? Dos 10, apenas 2 falou para mim o que queria fazer. Só que eles nem sabiam como fazer. Porque, infelizmente, as escolas, elas ensinam a gente inglês, português, matemática, geografia, ensina todas essas coisas. Aí vamos falar da matemática. Eu vou aprender matemática na escola. Para que eu vou aprender matemática na escola? Por quê? Aí vai a informação. Se o meu pai e a minha mãe me perdoem, eu não estou culpando eles, porque há 40 anos atrás eles não tinham a informação que eu e você tem hoje. Porque hoje nós temos a informação na mão. Só que, infelizmente, no meu caso, eu perco muito tempo que eu poderia estar aprendendo para instruir a minha filha, vendo vídeos que não vai acrescentar em nada na minha vida. E infelizmente eu lamento dizer para vocês que o mundo tem muito mais informações para passar para os seus filhos do que de repente você mesmo, pai e mãe, passa dentro de casa. Por isso o Provérbios fala, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. O meu pai e a minha mãe não foi por má vontade, não foi porque eles não quiseram, mas é porque eles não tinham a informação que a gente tem hoje. Por exemplo, eu não sabia por que eu estudava. Eu trabalhava como ajudante de pedreiro para o meu pai e estudava, mas eu não sabia por que eu estudava. Eu trabalhava no Lava Rápido e estudava, mas eu não sabia por que eu estudava. Eu comecei a minha vida trabalhando, mas trabalhava e estudava, mas não sabia por que eu estudava. Vou estudar para mim ser alguém na vida, mas só estudar não vai fazer com que o seu filho, a sua filha se torne alguém na vida. Então a informação que você deve passar para o seu filho dentro de casa é que ele pode ser o que ele quiser ser nessa vida. Se ele quiser se tornar um médico, ele vai se tornar um médico. Se ele quiser se tornar um engenheiro, ele vai se tornar um engenheiro. Um cientista, o que ele quiser se tornar. Se ele quiser ser um pedreiro como eu sou, ele vai se tornar um pedreiro. O que ele quiser se tornar, ele vai conseguir se tornar. Então, assim, suponhamos que eu não tenho condições, nenhuma de falar para minha filha, quando você crescer, se torne uma engenheira civil. Porque explicar para ela, porque a engenheira civil, ela faz isso, aquilo, e ela não precisa sofrer tanto no sol quente, carregando peso, carregando lata, cavando buraco, e ela vai estar trabalhando na obra da mesma forma, mas ela vai trabalhar fazendo os projetos que a engenheira civil, ela tem que fazer o cálculo do projeto. Por exemplo, a arquiteta, a minha filha pode se tornar uma arquiteta. A arquiteta, ela vai chegar no cliente e vai falar para o cliente, olha, eu fiz o desenho dessa casa aqui, vê o que vocês acharam. Vocês gostaram do desenho dessa casa aqui? Ah, o cliente fala, não gostei, eu quero mudar aqui, eu quero aumentar ali, eu quero colocar mais um quarto, eu quero uma laje aqui, eu quero tal. E o arquiteto faz outro desenho, leva o cliente à prova, certo? Beleza. Daí o arquiteto, o cliente ou o arquiteto vai pegar esse projeto, vai levar para o engenheiro civil, que é o engenheiro calculista,
aí o engenheiro vai usar a matemática que ele usou na escola para fazer os cálculos desse projeto, para saber como colocar a ideia do arquiteto de pé. Então ele vai calcular o que precisa de pilar, o que precisa de ferro, o que precisa de viga, o que precisa de concreto. Ele vai calcular tudo isso, fazer o desenho e entregar para o empreiteiro, assim como eu. E o empreiteiro vai ver aquele projeto e vai delegar o serviço para os pedreiros fazer. Então, para você ver que começa de cima para baixo até chegar onde o pedreiro vai fazer. Então eu digo a vocês, e aí o pedreiro é quem vai sofrer no sol quente. Aí o que acontece? Você pode perceber que o filho do rico, quando o filho de um médico, eles geralmente se tornam médicos, porque os médicos passam a informação para os filhos: olha, se torne médico, é uma profissão muito boa. Os filhos de os filhos de um engenheiro se tornam engenheiro. Os filhos de um pedreiro se tornam pedreiros. Os filhos de um auxiliar de produção geralmente se torna auxiliar de produção. Eu não estou falando mentira para vocês, essa é a realidade. Se torna um auxiliar de produção. Porém, se eu sou pedreiro e eu sei como que é sofrido ser um pedreiro, gosto muito da minha profissão, mas eu sei como é sofrido ser um pedreiro. Eu não quero que a minha filha ou o meu filho se torne um pedreiro. Então, para que isso não aconteça, eu vou mostrar para ele como funciona a vida de um pedreiro, se bem que ele vai estar vendo, e vou mostrar para ele outras opções. Olha, eu sou pedreiro. Eu escolhi ser pedreiro, eu gosto de ser pedreiro, mas você tem a opção de ser um engenheiro, você tem a opção de ser um arquiteto, você tem a opção de ser um calculista, de ser um engenheiro agrônomo. Então eu, pai, que tenho que ensinar para o meu filho que tem outras opções na vida. Mas hoje em dia não, os filhos, eles querem ser, as crianças hoje, eles querem ser o popular da escola. E entenda que os populares da escola são aqueles menos informados. São aqueles que estão indo com a manada. São aqueles que aprendeu o que todo mundo aprende hoje em dia na era digital, entendeu? Então é isso. O que eu quero dizer para vocês? Instrua o seu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Existem outras opções na vida, melhores do que a que o meu pai teve, melhores do que a que eu tive e que eu posso passar para minha filha. Ainda que eu não tenha condições de pagar uma faculdade para minha filha, mas eu preciso dar para ela pelo menos a chance de ela mesmo ir procurar uma melhora, que ela mesmo trabalhe e pague a sua própria faculdade. Agora, ruim mesmo, é quando eu nem falo para minha filha: ó, filha, você pode se tornar isso. Eu nem dou para minha filha a opção, para minha filha. Nikola Tesla, Elon Musk, e eu não me lembro agora, mas todas essas pessoas que hoje são conhecidas, de antigamente, que hoje são conhecidas, elas eram o nerd da sala. Elas eram aquelas que eram zoadas na escola porque estudava demais. E sabe o que aconteceu? Essas pessoas são as pessoas que hoje dão emprego para aqueles que estão lá na sala de aula se achando o popular, aquele que está andando com a manada. Então, por isso eu digo a vocês: ensine os seus filhos, instrua os seus filhos, falem para eles: olha, você está estudando para isso, você está estudando para você se tornar o que você quiser na sua vida. Quer ser um piloto de avião? Vai ser. Quer ser um pedreiro? Vai ser. Quer ser um engenheiro? Vai ser. Vai ser o que você quiser na sua vida, mas mostre para ele que tem opção. Falei? Fica a dica, que Deus abençoe a todos, uma abençoada semana e até breve. Fui!